Oi, amigos, tudo bom? Eu vim responder algumas dúvidas frequentes que a maioria das pessoas tem sobre a terapia e algumas outras perguntas que vocês deixaram pra mim no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, ele está aparecendo agora aqui embaixo. Vai lá, me segue pra você ficar por dentro das novidades do canal e pra você saber também os dias que eu posto vídeo. Que não é sempre, não é todo dia, né? Isso se deve ao fato de que agora eu estou trabalhando, na verdade, numa coisa minha, que é vender brigadeiros. Se você tiver interesse, aqui embaixo também está passando o Instagram da empresa dos brigadeiros. E eu espero que você siga e se apaixone por cada docinho, que são lindos e deliciosos. Vamos para o vídeo, eu espero muito que vocês gostem. E lembrando que eu não sou nenhuma profissional, então tudo que eu responder aqui é com uma propriedade de paciente que faz terapia há basicamente 1 ano. Primeira pergunta: o que é a psicoterapia? A psicoterapia é um atendimento realizado por um profissional da saúde, que é o psicólogo, e é um processo de tratamento que, acredito eu, tem como objetivo melhorar a vida num todo. Uma pessoa me perguntou no Instagram se a terapia é como se fosse uma consulta com um psicólogo. E é basicamente isso, só que como é um processo de tratamento, então, é como se você sempre tivesse consultas com um psicólogo. Em quais casos a psicoterapia pode ajudar? Além dos casos clínicos, como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas todas, a psicoterapia, ela ajuda em questões comportamentais. Como saber se preciso fazer terapia e qual a idade certa? Eu, Nicole, acredito que todos nós devemos fazer terapia alguma vez na nossa vida. E por mais que a gente não esteja passando por esses casos drásticos, existem questões dentro da gente que precisam de uma resolução. Muita gente ainda tem esse preconceito de que terapia é só pra gente louca, terapia é falta de Deus, terapia é frescura. A gente precisa quebrar esse tabu, sabe? Quebrar esse preconceito todo, porque a terapia é como se fosse um complemento de vida. E sobre a questão da idade certa, eu não acredito que existe idade certa pra você fazer terapia, mas sim que em qualquer momento da sua vida que você for fazer, ela vai ser boa pra alguma coisa. Qual o primeiro passo pra fazer terapia? Quando eu postei a caixinha de perguntas lá no Instagram, uma pessoa comentou assim: eu preciso, só sei disso. E essa frase, esse entender que você precisa, já é um grande passo. Como escolher o psicoterapeuta? Existem muitas pessoas que buscam indicações de outras, mas você só vai saber se o seu terapeuta é bom ou não, ou se você se identifica com ele ou não, num primeiro contato, ou até mesmo no decorrer do seu tratamento. Quanto tempo costuma durar o processo? Depende, porque cada pessoa é diferente das outras pessoas. Como eu disse, eu faço terapia há quase 1 ano, mas existem pessoas que, 10 sessões já são suficientes para resolver o problema dela. Terapia é coisa para pessoas fracas e incapazes de resolver seus problemas? Na verdade, quem busca uma ajuda profissional é ao contrário disso tudo, porque é preciso ter muita força de vontade e muita coragem para ir atrás disso. E muito pelo contrário, a terapia nos ajuda a refletir e a encontrar uma forma eficiente de resolver os nossos problemas. Estou bem, mas quero fazer terapia. Posso? Óbvio que sim. Como eu disse, a terapia me ajudou muito também na questão do autoconhecimento. Então, se você tá bem e você quer fazer terapia, você pode sim. Até porque nenhum de nós chegou no seu estado de plenitude em que não sente mais nada, não passa por mais nenhum problema. Então, todo mundo ainda tem questões dentro de si que precisam ser resolvidas. Como chegou à conclusão de fazer terapia? Em 2012, se eu não me engano, eu passei por algumas questões que mexeram muito com o meu psicológico e eu guardava muito tudo isso. Chegou um ano na verdade, acho que 2014, que eu implodi. Eu fui diagnosticada com uma doença chamada psoríase. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que ela é bem ligada a questões emocionais e tudo mais. Então, toda vez que eu tava muito triste, aparecia muito forte. E eu sempre ficava muito mal e tal. Em 2016, se eu não me engano, eu tava saindo do ensino fundamental e indo pro ensino médio. Eu fui pra uma escola diferente da que eu sempre estudei. E quando chegou lá, tudo piorou 10 vezes mais. A escola era muito puxada. Mas naquela situação que eu estava, no momento em que eu estava, não me fez bem. Eu comecei a ficar muito doente. E aí sempre que tinha prova, trabalho, essas coisas, eu ficava muito mal. A doença, ela ficava muito pior, até que eu comecei a ter muita dor de cabeça, né? Eu tive enxaqueca também,
mas isso era muito por conta do meu psicológico. Fui procurar um neurologista e ela percebeu que eu tinha muita ansiedade, que eu era uma pessoa muito ansiosa, até por conta da psoríase, eu tinha essa dor de cabeça por outras questões. E eu falei pra ela, né, o que ela achava de eu fazer terapia. E ela achou maravilhoso, disse que seria muito bom pra mim, que me ajudaria muito. E aí eu comecei a fazer terapia, acho que isso foi em 2017. 2016 foi quando eu entrei na escola. Então eu fiquei basicamente 1 ano e meio muito mal até que eu busquei uma ajuda, né? Como encontrou um profissional? A única coisa que eu me preocupava é que eu queria que fosse uma mulher. Porque existiam questões que eu iria tratar com ela que eu ficaria meio envergonhada de tratar com um homem. Então eu falei pra minha mãe que eu queria que fosse uma mulher. Aí a minha mãe entrou em contato com o convênio e tudo mais e encontrou uma clínica, que no caso é a Clínica Equilibrium, maravilhosa, é uma clínica de reabilitação. E foi assim que eu encontrei a minha terapeuta maravilhosa. Como foi sua primeira sessão? A minha primeira sessão, na verdade, foi tipo uma entrevista. Eu fui com a minha mãe, né, mas aí ela me chamou particularmente na sala, falou como que funcionava a questão toda do consultório e tal, as regras, né? Aí ela perguntou muitas coisas sobre mim, sobre pessoas que convivem comigo, a minha família, os meus amigos, por que eu tinha ido até lá, qual questão tinha me levado a procurar um profissional, né, daquela área. Não é no primeiro contato que o psicólogo te conhece totalmente, é durante o processo do tratamento. Então, a primeira sessão sempre é assim, eu acredito, né, que é sempre uma entrevista, onde o profissional vai tentar tirar informações básicas sobre a sua vida só para ele saber por onde ele vai começar. Como tem sido de lá, do começo até aqui? Tem sido uma jornada longa, mas uma jornada, assim, incrível, uma experiência única que eu nunca imaginei que fosse viver na minha vida. É uma coisa de muito conflito e de muita resolução de problemas também. É muito complicado a gente falar sobre a nossa própria mudança. Eu acho que é mais legal ouvir das outras pessoas, né? Eu consigo ver também o quanto eu mudei como pessoa. Muitas questões dentro de mim mudaram, muitas concepções que eu tinha sobre a vida mudaram. A terapia é muito legal porque você conversa com uma pessoa que tem propriedade para falar sobre muitas coisas, né? Eu chego lá e eu conto uma situação pra ela e ela consegue me falar a visão dela sobre aquilo. Então ela me faz olhar a mesma situação de vários ângulos, sabe? Não é só a forma em como eu vejo, mas é a forma em como eu também poderia ver. Eu digo para as pessoas que eu recomendo buscar um profissional porque, óbvio, é muito bom você ter pessoas perto de você, como sua família, seus amigos, para você conversar sobre coisas da vida. Mas uma conversa com uma pessoa normal, que não tem um estudo para conversar sobre isso com você, é um desabafo. Já o terapeuta não, você vai falar, ele vai ouvir o que você está falando, vai traduzir na cabeça dele o que você falou e depois ele vai conversar com você também. Então é tipo um debate, assim, digamos assim. É uma conversa entre duas pessoas. Mas a minha experiência tem sido incrível. Eu sempre aprendo métodos lá para lidar com ansiedade, para lidar com a psoríase, para lidar com medo e com culpa e várias outras questões. Eu costumo falar para as pessoas também que eu vejo muito Jesus na terapia. Quando eu entro na sala, eu sinto que Jesus está entrando comigo, ou até mesmo que ele está me esperando lá dentro já pra gente conversar sobre coisas da vida. Porque muitos conselhos que eu escuto lá dela, eu acredito que seriam os mesmos conselhos que ele me daria. Então é como se eu estivesse ali conversando com ele também. E isso é muito incrível pra mim, é uma experiência que eu tenho, que eu sinto. A terapia foi muito boa também pro meu próprio conhecimento, pro meu autoconhecimento. Eu aprendi muito sobre mim, sobre como eu sou com as outras pessoas, como eu enxergo as outras pessoas da minha vida, como eu lido com algumas situações. Eu cresci muito, amadureci muito. E eu sou muito feliz por isso. Por isso que pra todo mundo eu recomendo que faça terapia, porque eu só tenho a dizer coisas boas sobre o meu processo de tratamento. É uma coisa que eu mesma tinha muito preconceito, mas quando eu vi que eu precisava daquilo e quando eu comecei a fazer, todos os preconceitos que eu tinha, tipo, foram por água abaixo, porque é uma coisa, assim, surreal. E eu acredito, sim, que Jesus cura depressão, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer outra questão. Mas eu também acredito na cura de Jesus através das outras pessoas ou na cura das outras pessoas através da ciência. Eu acredito muito nisso. Se você tiver oportunidade, se você tiver condições, faça, porque vai mudar completamente a sua forma de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, de enxergar a si mesmo.
E de verdade é um processo incrível. É um processo que eu sou muito feliz de passar. Eu tenho muito orgulho de passar. É isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu deixei de responder alguma pergunta que vocês queriam que eu respondesse, deixe aqui nos comentários. Ou lá no meu Instagram também, que eu respondo com muito carinho pra vocês. E um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.